Bom dia, igreja. Mais uma vez quero agradecer a Deus pelo privilégio que temos de ter mais um tempo para estudarmos a palavra de Deus em conjunto. Quero pedir as bênçãos de Deus para cada um que está acompanhando, para cada família, para cada lar que abriu as portas para receber a palavra de Deus. Vamos começar esse tempo de EBD fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos. Oremos. Amado Deus, mais uma vez, Pai, agradecemos pelas nossas vidas e pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Queremos agradecer também pelo tempo que o Senhor permite que a gente abra a Tua palavra e obtenha as Tuas perspectivas para as nossas vidas, onde nós podemos tirar os princípios para Te adorar de maneira agradável, Pai. Então nós colocamos esse tempo diante do Senhor e a vida de cada um que está acompanhando, que os corações estejam abertos para receber a Tua palavra e que isso venha trazer honra e glória para Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, o meu plano hoje é concluir o assunto de adoração através das finanças, assunto que foi começado na semana passada. E adoração, como eu já queria esclarecer também, não é apenas um assunto de cantar ou de clamar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma moça, e ela falou, eu perguntei qual era o ministério dela na igreja, e ela disse, o meu ministério é a adoração. Deu para entender que ela estava falando da questão do ministério de música, mas exatamente isso que é importante a gente entender, que a adoração não é apenas cantar, apenas participar do ministério de música. A adoração envolve obedecer a Deus. Quando nós vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus, nós estamos adorando. Quando você confessa pecados e muda a sua vida, dá para a sua vida um sentido diferente, um sentido bíblico, nós estamos adorando a Deus. E também não é diferente com relação ao nosso relacionamento com o dinheiro. Quando a gente se relaciona com o dinheiro de forma sábia, nós também estamos adorando o Senhor. Então, foi por este motivo que eu intitulei esse estudo como Adoração através das Finanças, para mostrar que nós podemos adorar a Deus de diversas maneiras, inclusive no nosso relacionamento com as finanças. A ideia hoje, como já foi falado, é concluir o assunto. Semana passada nós vimos a primeira parte e hoje nós queremos ver a segunda parte. Na semana passada nós vimos na parte introdutória que a forma que a gente se relaciona com o dinheiro, ele é uma questão de foco. A adoração a Deus é uma questão de foco. O mundo coloca a adoração, coloca o foco no tempo presente, em acumular riquezas. A forma bíblica, exatamente, a perspectiva bíblica foca a eternidade. Isso foi falado na semana passada. E na semana passada também, nós vimos alguns valores que nós podemos ter, que nós devemos ter, ou que nós devemos, no caso, evitar, para que a gente tenha uma adoração a Deus através das finanças. Nós vimos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não discernir entre necessidades e desejos é um grande problema. Também fazer dívidas ou pedir emprestado, ou cair nas armadilhas do entretenimento. Eu não quero, de fato, gastar muito tempo com o resumo, porque a aula ficou gravada. Se por acaso você não teve oportunidade de assistir, você pode ainda voltar no YouTube e procurar a lição, a aula, e assistir a aula normalmente. Muito bem. Então, como foi falado também, nós temos como objetivo 2 objetivos: alertar para a maneira com que nós estamos administrando as nossas finanças e identificar eventuais valores equivocados. Foi o que foi visto na semana passada. Hoje nós queremos ver a segunda parte, entender como nós podemos adorar a Deus através das finanças. Então, aí, essa primeira parte, como já está sendo dito, eu já quero colocar logo o primeiro princípio aqui. Primeira ideia para que nós possamos adorar a Deus através das finanças, que nós podemos fazer isso de forma positiva, de forma ativa. Deus é o dono de tudo que eu tenho. O homem natural, o homem sem Cristo,
Esse termo, homem natural, exatamente, a própria Bíblia usa ele para denominar o homem que não tem Cristo como Senhor e Salvador. O homem natural. Ele se orgulha da quantidade de bens adquiridos e acredita o seu sucesso, a sua grande capacidade, a sua inteligência, o seu poder de liderança, e ilude-se com isso até que o tempo passe e ele descubra que aquilo é, de certa forma, frustrante. Acredito que todos têm contato com pessoas que têm muitas posses e que não têm Cristo, e quando se aproximam, a idade chega e eles percebem que não têm o que fazer com aqueles recursos, aquilo se torna altamente frustrante. É típico do homem natural. Então ele coloca a adoração dele no tempo presente. Já o cristão não deve pensar dessa maneira. A gente tem que entender que se não for a vontade de Deus, nem uma folha seca cairá da árvore, como diz a palavra. Então a gente tem que entender que os bens que eventualmente Deus proporciona nas nossas vidas, permite que tenhamos, eles não são porque nós somos muito capazes ou porque nós tenhamos um poder de liderança ou uma inteligência sobrenatural. Deus, de certa forma, Ele está permitindo isso nas nossas vidas. Então, nós temos que ter a noção de que tudo pertence a Deus, inclusive os bens materiais. E, de alguma forma, eu tenho que glorificar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, através da maneira que Ele tem nos abençoado, ou me abençoado, com bens e com dinheiro ou com qualquer posse que você possa ter. Então, de alguma maneira, você precisa colocar isso à disposição do corpo de Cristo, da igreja, ofertando, colocando à disposição, talvez o seu carro, talvez a sua casa, sendo sensível às necessidades das pessoas que estão ao seu redor. De alguma maneira, você precisa entender que tudo pertence a Deus. Deixa eu ver se está aqui o versículo, ainda não. Tem um versículo que eu destaquei aqui na minha anotação, que está em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E amém. E também Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aí, através desses versículos, que a Bíblia, em muitos lugares, ela fala que tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. Esse é exatamente o primeiro princípio que eu quero colocar para vocês como um princípio de adoração. Todas as coisas pertencem a Deus. E para ilustrar melhor este ponto, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo número 29, capítulo 29. Eu vou fazer alguma observação do capítulo 28, mas nós vamos fazer uma leitura no capítulo 29, para ilustrar uma maneira bíblica de como nós podemos adorar a Deus através das nossas finanças. Nesse livro, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, nós temos o grande rei Davi apresentando seu filho Salomão como seu sucessor e entregando a planta do templo para ele, a planta do templo que seria construído para Deus. E depois, no capítulo 29, Davi ele descreve as ofertas que fez para Deus e pessoalmente, através da sua congregação, e também como os príncipes e os capitães e os chefes de família se envolveram nisso. Então, esse é o contexto desse versículo, desse capítulo, uma parte do capítulo 29 que nós vamos ler. Então, mais uma vez, abra sua Bíblia para 1 Crônicas, capítulo 29, e vamos ler a primeira parte dos versículos 1 até 9, que diz o seguinte, referente às ofertas de Davi e dos príncipes. Versículo 1 diz, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix
pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, de 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, e a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. Então percebam que nós vimos até aqui que tanto o rei Davi preparou tudo que podia preparar para o templo, fez as suas ofertas particulares e também convidou a congregação para que fizesse as suas ofertas, e todos ofertaram de maneira voluntária e abundante. E aí então, eu quero fazer uma leitura, até destaquei aqui a segunda parte da oração de Davi sobre isso que estava acontecendo, e para vocês perceberem, para nós percebermos de que maneira, com que coração aquilo estava sendo feito e como que ele se apresentou diante de Deus com aquelas ofertas. Então, do versículo 10 para frente, que está projetado aí, eu vou fazer aqui a leitura no meu tablet, que é mais confortável para mim, mas diz o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Versículo 12 diz: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E o versículo 14 diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então quem estava falando era o rei Davi. E havia, como se pode perceber, muita prosperidade nessa obra que eles estavam fazendo para Deus. Mas havia também muita humildade. Percebam que no versículo 14, ele coloca: quem sou eu e quem somos nós? Havia uma consciência de que tudo aquilo que eles haviam doado, que eles haviam ofertado, já pertencia a Deus, já vinha de Deus. Eles estavam apenas adorando a Deus com aquilo que já havia sido dado para eles. Ele reconhecia que aquilo que estava sendo ofertado com liberalidade era oriundo do próprio Deus e, na verdade, já pertencia a Deus. No próximo slide, aí nós temos dessa forma que nós devemos pensar sobre as nossas riquezas. Tudo vem de Deus e tudo pertence a Deus. Então, eu pergunto para você e também faço uma reflexão pessoal. Deus tem o abençoado com bens e com valores? Provavelmente, talvez um pouco, talvez muito, isso não importa, não é o caso. O que nós temos que ter como princípio é lembrar que tudo pertence a Deus e a
primeira coisa que eu tenho que fazer para adorar a Deus com as minhas finanças é ter essa consciência e contribuir, retribuir generosamente, como a gente viu nessa passagem, para a própria edificação da obra de Deus no mundo. Nós temos que ter o coração generoso e reconhecer que nada é nosso por capacidade pessoal, e sim por capacitação de Deus. Esse é o primeiro princípio que nós não podemos perder de vista de maneira nenhuma para adorar o Senhor. Se o exemplo de Davi, se a exemplo do rei Davi, nós tivermos essa consciência que de Deus é tudo quanto há nos céus e na terra, como está escrito no verso 11, e de que as riquezas e glórias vêm do Senhor, como está no verso 12, então nós teremos dado um grande passo em direção à adoração a Deus através das finanças, uma correta adoração a Deus através das finanças. Se nós reconhecermos que Deus é o dono de tudo que nós temos, então teremos prazer em adorar ao Senhor com as nossas finanças de forma humilde, como diz o versículo 14. Quem somos nós para oferecer para Deus? Será que Deus precisa das nossas ofertas? Ele tem prazer nisso, mas que a gente faça isso de coração. Então eu preciso realmente reconhecer, primeiro, como o primeiro princípio bíblico, tudo pertence a Deus. É dele todas as coisas, é dele que vem todas as coisas. Um segundo, aliás, até é interessante dizer, não temos o propósito e a pretensão de esgotar o assunto. Os princípios que estão sendo colocados são alguns princípios que foram destacados, no entanto, podemos pensar em outros, você pode pensar em outros, aqui vai ser um apanhado de alguns princípios que nós fizemos aqui. Então, não é algo exaustivo. O próximo princípio que eu queria destacar, Deus é o meu verdadeiro patrão. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando a gente fala em patrão, pensando no ponto de vista humano, quando você trabalha, tem um emprego formal e você tem um patrão, você não é o patrão, normalmente nós respeitamos esse patrão. Seja por medo, seja por educação ou por responsabilidade, de alguma maneira nós respeitamos esse nosso patrão. Então nós podemos até mesmo longe dele criticar, falar, mas quando a gente está na presença dele, a gente é bem criterioso, a gente é respeitador, a gente cumpre os horários, porque senão sabe que você vai perder o seu emprego. Com certeza você vai perder o seu emprego. Então, isso a gente faz do ponto de vista humano. Agora, quando se trata de Deus, de adorar a Deus e ter Deus como nosso verdadeiro patrão, a gente pode ser mais negligente, porque talvez a gente não veja Deus e você pode pensar de forma errada que talvez ele não esteja nem preocupado, ele não esteja prestando atenção em mim, mas não é verdade. Ele está preocupado, ele está prestando atenção e ele quer o seu coração, ele quer o meu coração. Então, se Deus é o nosso verdadeiro patrão, nós devemos realmente colocar isso de uma forma prática nas nossas vidas, adorá-lo em todas as circunstâncias. O cristão maduro, ele sabe que a Bíblia ensina que Deus é o nosso verdadeiro patrão. Eu tenho um versículo aqui que eu destaquei, Efésios 6:9. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Então, precisamos contextualizar isso daqui. É claro que, quando ele fala, no contexto daquela época, haviam escravos. Então, nós hoje não temos escravos, pelo menos formalmente falando, pelo menos que o governo saiba, senão você vai preso. Mas nós estamos falando de trabalhadores. E claro que esse versículo está chamando a atenção dos patrões para que tratem os seus empregados de forma igualitária, de forma bíblica, sem ameaça. Mas o que eu quero destacar está na segunda frase. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre pessoas. Então percebam que claramente há uma igualdade de pessoas, não tem acepção de pessoas para Deus. E o nosso patrão, nós podemos ter um patrão aqui, podemos ser até mesmo o patrão, mas
Em questão espiritual, nós temos um patrão que está nos céus. Ele é o nosso patrão, ele é o nosso chefe, é o nosso verdadeiro patrão que está acima de tudo. E um dia nós vamos estar frente a frente com Cristo, e nós vamos prestar contas do que fizemos com os nossos corpos, com os nossos dons, com os nossos talentos. E então nós não devemos estar alertas para o fato de que Deus é o nosso verdadeiro patrão. E o que nós fizemos com os nossos dons e talentos, com os nossos valores? Nós deveríamos respeitar, temer a Deus, assim como nós tememos e respeitamos os nossos patrões. Na verdade, deveríamos até respeitar muito mais, porque Ele é o verdadeiro patrão. Ele é o dono de todas as coisas. Então nós temos já pelo menos 2 princípios. Deus é o dono de tudo. Deus é o nosso verdadeiro patrão. Nós temos que prestar contas para Ele. Mais um princípio que nós vamos ver. O trabalho me traz dignidade. Percebam que se eu seguir esses princípios, eu estou dando passos para adorar a Deus através das finanças. E os assuntos têm a ver com o ganhar dinheiro, com o adorar a Deus através daquilo que Ele nos dá, através do nosso trabalho. Então esse princípio, ele fala, o trabalho me traz dignidade. É o desejo de Deus que todos trabalhem, seja no trabalho doméstico, seja num trabalho formal, seja num trabalho ministerial, não importa qual seja o trabalho, nós temos que trabalhar. Não quero ser insensível com aqueles que estão enfrentando dificuldades, estão eventualmente passando por um desemprego, uma fase difícil na vida. Não é disso que estou falando. O que eu quero destacar aqui é que, de fato, alguns não têm aquela vontade, como podemos dizer assim, efetiva de trabalhar. Eles não são dedicados como deveriam ser ao trabalho e acabam negligenciando essa instrução que nós temos, que devemos trabalhar. É a vontade de Deus que o homem trabalhe. E se eu não o faço, eu tenho efeitos colaterais, como foi falado também na semana passada. Eu posso ter problemas financeiros, posso dar um mau testemunho, eu posso sobrecarregar as demais pessoas, membros da família, e até faltará dignidade para mim. Percebam o seguinte: nós temos oportunidade de conversar com algumas pessoas e temos percebido o quanto isso tem afetado as famílias. O quanto, muitas vezes, e agora eu quero falar diretamente para os homens, para sexo masculino, o quanto os homens estão negligenciando esse princípio e estão, às vezes, deixando a responsabilidade financeira para suas esposas, quando nós sabemos que é papel do homem suprir financeiramente o lar. E quando isso não acontece, acaba dando uma sobrecarga para sua esposa, que ela não tem, muitas vezes, o equilíbrio emocional para suportar tanto a carga da casa como a carga do trabalho externo. E isso traz uma série de problemas emocionais. A gente deixa de adorar a Deus através das finanças, através do nosso trabalho e através de suprir o nosso lar de maneira adequada. Então, isso pode me trazer problemas familiares. Também, como que você pode dar um bom testemunho para o seu filho quando o seu filho não vê você saindo de casa para trabalhar e talvez vendo a sua esposa saindo de casa para trabalhar? Então, isso pode causar um problema de relacionamento dentro do seu lar, com certeza. E certamente, como eu já disse, pode trazer sobrecarga para os demais membros da família, talvez a sua esposa, ou talvez o seu irmão, talvez o seu pai, a sua mãe. Alguém pode estar realmente sendo sobrecarregado por isso. E o trabalho, ele vai trazer dignidade para a gente. Então, um dos princípios que nós temos que prestar atenção sobre a adoração a Deus, e principalmente os homens, nós precisamos suprir o nosso lar financeiramente. A Bíblia, ela traz alguns versículos a respeito disso, como, por exemplo, Efésios 4, 28. Ele está falando num contexto de mudança bíblica, mudança de pensamento. Aquele que furtava, não furte mais. Agora eu vejo o destaque. Antes, trabalhe. É uma instrução, é uma ordem. Trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Várias coisas poderiam ser tiradas deste versículo, mas a instrução: trabalhe e ajude, seja generoso, contribua, acuda ao necessitado com o fruto do seu trabalho. Um pouquinho mais para baixo aí você vê Provérbio 10, 45. O que trabalha com a mão remissa
empobrece, mas dos diligentes vem a enriquecer-se. Então percebam que o seu trabalho com afinco, o seu trabalho não com a mão remissa, como é dito aqui, vai te trazer alguma prosperidade financeira, não que esse seja o objetivo, porque aí que nós vamos ver daqui a pouquinho a questão do equilíbrio, mas a questão é, a Bíblia quer que você trabalhe. Ainda mais, em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Então percebam claramente que quando você não se dispõe ao trabalho, você passa a ter um problema de adoração a Deus. Então aqui é bem sensível, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala para você trabalhar e que isso vai te trazer uma certa prosperidade, ao mesmo tempo nós temos que ter equilíbrio para não amar ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não inverter a situação e ir para outra ponta e fazer daquilo um grande problema na minha vida. Então tem que haver um equilíbrio. Por isso que nós destacamos na semana passada a dificuldade que é. Nós não temos como viver sem os recursos financeiros. Nós não temos como viver sem trabalhar e pensar em como ganhar dinheiro. Mas nós precisamos ter equilíbrio na forma que a gente se relaciona com o dinheiro. Eu não posso nem ficar em casa remisso do trabalho e tampouco exagerar de forma que eu negligencie as outras partes da minha vida. Então, mais uma vez eu ressalto que não importa o tipo de trabalho, se é o trabalho doméstico, se é um trabalho formal, se é um trabalho ministerial, não importa. O que importa é que nós temos que nos colocar ativos. Quando a gente se coloca ativo, e eu gosto bastante de falar sobre administração do tempo também, pode ser motivo de um estudo mais para frente, a gente realmente consegue, com 1 hora de trabalho, 2 horas de trabalho por dia, a gente consegue grandes progressos num trabalho que parece enorme. A gente, poxa, isso aqui eu não vou terminar nunca, mas quando você começa a fazer, trabalha 1 hora por dia com afinco, talvez 2 horas por dia, você consegue grandes evoluções. Isso anima bastante. Então você precisa ter como um princípio bíblico, você tem necessidade de trabalhar. Trabalhe, seja produtivo. Muito bem. Mais um princípio que eu quero destacar. Fuja dos negócios desonestos. Parece óbvio falar isso. Fuja dos negócios desonestos. Porém, no dia a dia, nós temos muitas indicações e nós temos muitos exemplos de coisas complicadas. O dia a dia, o crente trabalha nas empresas, o crente trabalha no governo, o crente ele trabalha na igreja, o crente trabalha em todos os lugares, o crente administra as coisas. E a gente é levado nas circunstâncias da vida a diversas coisas que podem nos tentar a fazer negócios desonestos. Quem já não ouviu falar de vender com meia nota? Quem já não ouviu falar em sonegar impostos? Talvez na sua declaração de imposto de renda, ou talvez vendendo um imóvel por um valor menor para poder pagar menos imposto, ou então combinar preços numa concorrência para poder ganhar aquela concorrência de forma desonesta, ou pagar alguma propina para um fiscal. Não vamos ser hipócritas, nós somos adultos. Nós sabemos que isso está presente no mundo. E o crente é tentado porque ele pode perder negócios. E a gente perde negócios mesmo, porque eu trabalho em uma empresa e eu sei como é que funciona. Muitas vezes a gente é obrigado a perder negócios, a sofrer uma multa, a ter que desembolsar valores que não gostaríamos de desembolsar e para não nos submetermos à tentação de entrar em negócios desonestos. O crente tem que ter uma nova maneira de pensar. Talvez você é um cristão não tão maduro ainda, se converteu a uma quantidade pequena de tempo. E talvez você esteja falando, mas isso aí também tem a ver com a igreja? Claro que tem a ver com Deus, a sua adoração a Deus. Isso tem a ver com a maneira com que você se relaciona com o dinheiro e com Deus. Eu tenho que confiar que Deus vai suprir tudo o que eu preciso. Eu não posso de maneira nenhuma cair na tentação de entrar num negócio desleal ou como está dito aí, desonesto. Tem um princípio, um provérbio que está aí destacado, o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Então lembre-se,
A maneira com que você se relaciona com o dinheiro reflete o seu relacionamento com Deus. Se eu sou leviano no meu relacionamento com o dinheiro, indica que eu também vou ser leviano com o meu relacionamento com Deus. É muito simples de se entender isso. É impossível eu amar a Deus e ao dinheiro simultaneamente. Eu preciso prestar atenção nisso. São evidências que nós temos. Uma outra evidência que nós temos para avaliar o nosso relacionamento com Deus, que está fugindo um pouquinho do assunto, o pessoal está vindo na minha mente, é com relação ao relacionamento conjugal. Preste atenção. A maneira com que você se relaciona com a sua esposa, a maneira com que você se relaciona com o seu marido, reflete a maneira com que você se relaciona com Deus. Então, são indicações que nós temos que pegar para poder adorar a Deus de maneira correta. E falando das finanças, nós temos que prestar muita atenção com relação a esse ponto de adoração nas finanças com negócios desonestos. A gente aqui na igreja dá a impressão que estamos vivendo na recepção do céu. Todo mundo aqui é santo, ninguém passa por problemas no dia a dia. Mas nós sabemos que não é assim no dia a dia. O mundo aí fora é cheio de ofertas tentadoras para que você seja avarento, ganhe mais, mas isso você não está adorando a Deus através das suas finanças. Portanto, então, fuja de negócios desonestos. Mais um princípio. Fuja também de ganhos fáceis e rápidos e busque um estilo de vida simples. Então, como eu já disse, na semana passada, desde 1980, eu trabalho na área financeira e já pude presenciar muitas coisas. Com relação a ganhos fáceis, com relação a enriquecer-se rapidamente. Eu já vi um diretor sair escoltado de dentro da empresa porque ele foi descoberto as falcatruas que ele fazia. E uma pessoa de convívio de muitos anos sair com a polícia levando ele sem o direito de nem olhar dentro da gaveta, só pegando os pertences pessoais para ir direto para a delegacia. Eu já vi pessoas se endividando para poder levar um estilo de vida superior ao que ela pode de fato ter. Eu já vi pessoas se corrompendo, entrando por caminhos tortuosos para tentar ganhar mais. Eu já vi também pessoas se dando muito bem por fazer a coisa certa, para resumir. Então, nós temos opções. Nós podemos tanto buscar ganhos fáceis, como nós queremos ou devemos também buscar um ganho que seja bíblico, algo que seja planejado, e as coisas não vêm de maneira tão fácil, não são rápidos como nós podemos imaginar. A Bíblia nos ensina que o caminho que leva com certeza ao sucesso é trabalhar com diligência, com regularidade, como nós já vimos anteriormente, sendo um melhor profissional. Nós não devemos ter pressa de alcançar os nossos objetivos. Como está dito aí, nós não devemos ter pressa de alcançar os nossos objetivos. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu não sou contra negócios, contra investimentos inteligentes e lucrativos. Eu mesmo faço investimentos na Bolsa de Valores, não de valores absurdos, mas faço porque você busca ter um ganho. Mas não tenho a ilusão de que aquilo vai ser o meu ganha-fácil, ganha-pão fácil. Uma outra conversa que eu tive com um jovem uma vez, eu perguntei, você está trabalhando? Qual é o seu trabalho atualmente? Eu faço day trade. Day trade é um tipo de operação que você aplica de manhã, tem uma valorização do papel, você vende no final da tarde e fica com lucro. Então, aquilo, teoricamente, é um ganho fácil. E ele estava me dizendo que ele era o trabalho dele. Ele não tinha um trabalho normal, aquilo era o trabalho dele. Ele fazia aquilo profissionalmente. Recentemente, teve uma estatística mostrando que menos de 1% das pessoas que fazem esse tipo de negócio conseguem algum sucesso financeiro. Percebam que para você obter algum ganho nesse aspecto, você tem que ser muito profissional, muito conhecedor. Não é através de ganhos fáceis que você vai obter o seu sustento e o sustento da tua família. Então percebam, é um erro a gente ter a ganância de conseguir esses ganhos fáceis e rápidos.
É um erro também eu tentar pular etapas e não ter o meu trabalho diário, o meu trabalho de muitas horas. Não é um objetivo falar de investimentos e nem dar uma planilha financeira para você. Mas talvez, nessa altura do acontecimento, alguém que está assistindo pode falar, olha, eu não estou conseguindo ir bem na minha área de controle financeiro, no meu relacionamento financeiro, a maneira com que eu tenho administrado as minhas finanças. Então, como ministério também, eu quero me colocar à disposição de quem quiser me procurar na igreja particularmente, a gente pode conversar a respeito disso. Te dar sugestões, como eventualmente você pode sair desse acúmulo de dívidas que você está enfrentando, uma maneira de alongar, fazer de maneira calma, de maneira sábia, de maneira sem pular etapas, como a gente está dizendo aqui. Então eu quero me colocar à disposição de vocês também, caso alguém queira conversar a respeito, a gente pode falar particularmente de casos pessoais. Mas também tem uma outra parte, ele fala, fuja de ganhos rápidos e busque um estilo de vida simples. Busque um estilo de vida simples. O que seria um estilo de vida mais simples? Evitar um viver de aparências, como está dito aí, gastar mais do que ganha, esnobar. Então você deve evitar esse estilo de vida. Nós devemos buscar um estilo de vida mais simples. Olha o que fala 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ainda Provérbio 30:8-9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Então percebam que isso leva para um entendimento de um estilo de vida, de um princípio de vida simples e não de uma vida de aparências, uma vida de esnobe. Percebam que aqui tem mais um princípio extremamente interessante. Fugirmos da questão dos ganhos fáceis e buscar um estilo de vida simples. É um erro bastante grande as pessoas quererem estar num degrau que ela não deveria estar. E com as mídias sociais é cada vez mais fácil você entrar nessa tentação, porque as pessoas querem mostrar aquilo que ela não é. Então acaba entrando muitas vezes em questões que não deveria entrar. Isso tem a ver com finanças, tem a ver com a sua adoração a Deus através das finanças. Preste atenção no seu estilo de vida e veja se ele está sendo bíblico ou não. Muito bem, vamos para o 6º princípio. Seja o melhor profissional possível. O melhor profissional não quer dizer que você é o melhor de todos, é o melhor que você pode ser. Essa é a ideia. Quando os meus filhos estavam na idade escolar, eu procurava dizer para eles, tire a melhor nota possível. Se possível tirar 10, tire. Mas se o melhor que você pode fazer depois de estudar é tirar 7, 8, 9, não importa, faça o melhor. Então, a ideia é a mesma. Seja o melhor profissional, seja aquele profissional acima de qualquer questionamento. Vamos ver aqui, tem um princípio aí, um versículo, mas eu quero ler esse versículo um pouquinho depois. Antes eu tenho aqui na minha anotação, Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A ideia de Deus é que nós sejamos suas testemunhas, em todos os locais. E a nossa Judéia, a nossa Samaria e os nossos confins da terra, nosso Jerusalém, é onde nós estamos no dia a dia. É no nosso trabalho, no nosso local de trabalho, no local de estudo, onde você está. Se a vontade de Deus é que nós sejamos suas testemunhas, nós devemos ser suas testemunhas da melhor maneira possível. De uma maneira que não envergonhe o nome de Deus. Então você vai fazer isso, adorando a Deus, da maneira que você se coloca como o melhor profissional possível. A maneira com que você se comporta no trabalho. Esse versículo que está aí destacado, Colossenses 3, 23, 24, tudo quanto fizerdes. Então tudo é tudo. No seu trabalho, tudo que você vai fazer, as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta, tudo. Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo
o Senhor é que estais servindo. Esse versículo, desde a minha conversão, pouco tempo depois da conversão, eu tenho ele na minha mesa. Naqueles momentos difíceis, que você sabe do que eu estou falando, quando você não está conseguindo quase que passar por aquela situação, uma situação de desafio no relacionamento, por alguma maneira, ou uma dificuldade, eu olho para esse versículo e medito: Senhor, é a Ti que eu estou servindo. É a Ti que eu estou obedecendo. Então eu vou fazer, independentemente de qualquer coisa, para adorar o Senhor. E quando a gente faz isso, a gente está adorando a Deus através das finanças e da maneira com que eu me comporto, da maneira que eu testemunho no meu trabalho. Essa semana teve uma situação bem parecida com essa. Um momento de explosão que eu poderia explodir, mas quando a gente está treinado, e o estudar para essa lição me ajudou a treinar, vem à sua mente, o Espírito Santo te dá uma fração de segundos para você trazer à mente um versículo e falar: não, Senhor, eu vou adorar a Ti, eu vou me controlar com relação a essa situação, eu vou adorá-lo respondendo de uma maneira bíblica, uma maneira equilibrada, porque é a Ti que eu estou servindo, eu não estou servindo. O meu patrão não está na terra, o meu patrão está no céu. Então você vai ser o melhor profissional. Você pode ter realmente, como eu tenho esse versículo, como uma sugestão para que você reflita quando você estiver passando por um momento de grande desafio. Outros versículos que podem ilustrar esse item são, por exemplo, Mateus 25, 20 e 21. Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Falando da parábola dos talentos, então percebam que aquele trabalhador, ele sabia que o seu senhor era exigente. Então ele fez o melhor para que ele pudesse multiplicar os seus talentos. Ele não só devolveu os 5 talentos que ele recebeu, como ele devolveu mais 5 talentos. Então nós podemos ter como uma ideia de ser o melhor profissional. Ainda Provérbios 22, 29. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, e não entre a plebe. Então, se você é um perito, se você é uma pessoa dedicada no seu trabalho, aquela pessoa que se desenvolve e faz da melhor maneira possível como para o Senhor, será posto numa posição de destaque. Então, como princípio, seja o melhor profissional que existe na sua área, conforme a sua capacidade. Não tente fazer aquilo que você não está capacitado para fazer. Dentro da sua capacidade, faça o melhor possível. Não seja aquele trabalhador, aquele profissional negligente que faz somente para o gasto. Sabe? Eu não vou ganhar mais por isso, então vou fazer de qualquer jeito. Isso não adora a Deus. Então, realmente é um princípio de adoração a Deus através das finanças também. Mais o penúltimo que nós vamos apresentar, são 8 no total hoje. Seja generoso ao contribuir. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Nós vimos no texto de Davi, lá em primeiro livro das Crônicas, que houve alegria quando foi feito com bastante generosidade. Então, nós somos uma igreja, na maior parte das vezes, abençoada por Deus. Muitos aqui podem pensar em contribuição, em ser generoso na sua contribuição. Eu já tive a oportunidade na minha vida cristã, que nesses últimos 23 anos aproximadamente de vida cristã, de ir em muitas igrejas, através da Associação dos Conselheiros Bíblicos. Já tive a oportunidade de ir em muitas igrejas, e tive oportunidade de ir em igrejas de melhor poder aquisitivo, menor poder aquisitivo. Uma coisa que veio à minha mente quando eu estava preparando esse estudo foi a viagem que eu fiz no final de 2019, pouco antes da pandemia. Eu tive a oportunidade de ir para Angola, na África, e para fazer um curso de autoconfrontação, ministrar um curso de autoconfrontação. E o curso começava às 15 horas, 3 horas da tarde, e ia até 5 horas, 5 e meia da tarde, mais ou menos. Era um grupo de 60 pessoas. E pensa numa igreja sem recursos. Era essa igreja. E o que acontece? Eu não gosto de ficar destacando o lado negativo, porque eles têm muitas coisas positivas. Mas só lembrando, por causa da generosidade no contribuir. Aquela igreja era responsável pela alimentação das pessoas que iam fazer o curso às 3 horas da tarde, às 15 horas.
Não por todas as pessoas que chegavam mais cedo. Mas o que acontecia? Devido à restrição, muitas pessoas chegavam para o treinamento às 3 horas da tarde, vindo direto do trabalho, sem ter almoçado. E por falta de recursos, as pessoas iriam para o curso, a aula, sem sequer ter comido. Agora pensa, quando você presencia isso, como que você consegue engolir a comida sabendo que a outra pessoa, ser humano como você, está passando necessidade? O pastor dessa igreja era um homem muito generoso e atencioso. E eles, sabendo isso, com todos os esforços, eles procuravam fazer uma quantidade maior de comida para que aquelas pessoas que iam chegando mais perto do treinamento, ele tivesse condição de comer alguma coisa. Eu percebia que ele chegava muito discretamente, chamava aquele irmão para ter aquela refeição, para não ter aquele tempo de estudo sem sequer ter uma alimentação, uma refeição. Então percebam, nós devemos ser generosos ao contribuir, nós devemos enxergar na abundância que nós temos uma oportunidade para contribuir generosamente. Não importa se você tem 10, 100 ou 1000. O que importa é que você seja generoso, você seja atencioso em relação às necessidades das pessoas que estão próximas. 2 Coríntios 9, 6 e 7, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa passagem mostra que tudo vem de Deus e que nós não devemos ser egoístas com aquilo que Deus permitiu nas nossas vidas, mais generosos, atenciosos. Eu só me arrependi até hoje das coisas que eu não fiz no sentido de generosidade. As coisas que eu fui generoso, nunca me arrependi de fazer. E Deus, não que seja uma barganha com Deus, de maneira nenhuma. Não é isso que essa igreja prega. Mas Deus vai retribuir de alguma maneira para você, quando você é generoso. Porque isso é a vontade dele para as nossas vidas. É para a minha vida, é para a sua vida também. Nós devemos enxergar na fartura uma oportunidade para contribuir generosamente. E isso vai adorar a Deus através das finanças. E, por último, como último princípio, é um princípio bem polêmico: economize com prudência e não desperdício. Mais de uma pessoa já perguntou para mim, causa alguma confusão, exatamente isso. O crente deve ter poupança? O crente deve ter investimentos, economia, deve ter dinheiro guardado? Ou isso seria amor ao dinheiro? Isso é uma dúvida que as pessoas podem ter. Mas nós devemos ter equilíbrio. O crente, ele deve sim ter uma certa reserva. Nós vamos ver aqui, deixa eu ver se está aí o princípio, sim. Eu coloquei esse versículo nessa tradução nova tradução da linguagem de hoje, porque ele é bem explícito com relação ao que eu quero explicar. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Então eu posso ter também na NVI: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Parece evidente que não há nada de errado e até sábio nós mantermos uma reserva para ocasiões que fogem ao nosso controle. Um desemprego, uma doença, um acidente, uma necessidade de uma viagem, até mesmo para o seu lazer, para a sua aposentadoria. Porque vejam, como princípio bíblico, o azeite armazenado na casa do sábio é a sua reserva financeira para esses momentos de dificuldade que você pode vir a ter. Então, ao contrário até, ele coloca aqui o oposto, né? O oposto de economizar é desperdiçar. Então, algumas pessoas não conseguem se controlar quando estão numa fase de abundância e acabam desperdiçando tudo. E a Bíblia chama essa pessoa de tolo. Ela desperdiça tudo que tem. Então, parece evidente que nós
precisamos, se temos condições, nós precisamos sim ter uma pequena reserva para essas circunstâncias. Mas nós não podemos colocar a nossa confiança nessa quantidade de dinheiro, de recursos, de bens que você possa ter. Nós temos que ter a confiança que Deus vai suprir tudo que nós precisamos. Ele vai suprir as nossas necessidades, independentemente de qualquer coisa. Mas não é pecado você ter uma reserva para essa condição. Equilíbrio. Esse, acho que é uma palavra bem chave nesse estudo, é a questão do equilíbrio. Então, nós falamos bastante rapidamente aí. Pode colocar novamente, Júnior, por favor, na conclusão? Então, nós falamos de maneira bastante rápida aí sobre esses princípios eu quero destacar aqui como conclusão. Quando vem conclusão, a gente já fica contente, porque já sabe que está terminando, né? Aqui, então, como um resumo dos 2 pontos que nós vimos. Primeiro, os valores equivocados. Amar ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não discernir entre necessidade e desejos. Não fazer dívidas ou pedir emprestado para assuntos que não são prioridades na sua vida, que são desnecessários. E não cair na armadilha do entretenimento. Isso foi visto na semana passada. E, no dia de hoje, nós vimos esses princípios. Deus é o dono de tudo que temos. Deus é o meu verdadeiro patrão. O trabalho traz dignidade. Fuja de negócios desonestos. Fuja de ganhos fáceis e rápidos e busque um estilo de vida simples. Seja o melhor profissional. Seja generoso ao contribuir. Economize com prudência e não desperdice. Sempre que nós buscamos esse estilo de vida, essa orientação de Deus para esse assunto e para qualquer outro assunto na sua vida, o Espírito de Deus que habita todo cristão há de orientá-lo como tomar decisões sábias. Então a ideia realmente é que você coloque-se diante de Deus com relação à parte financeira, peça a Ele sabedoria para fazer uma avaliação, pense nesses princípios e em outros para que você venha a adorar a Deus realmente com as suas finanças. É um assunto sensível, requer equilíbrio, mas é possível nós adorarmos a Deus sim. Então eu quero agradecer a você pela paciência de ouvir, peço desculpas pela maneira, às vezes a falta de habilidade no apresentar, mas realmente foi de coração bastante aberto que fiz esse estudo e trouxe para a igreja. Muito obrigado pela paciência e que Deus abençoe até o culto daqui a pouco às 11 horas e também o culto da noite. Um bom dia para todos.